semeou no campo, 32, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Amém. Vamos estar fazendo uma breve oração. Senhor meu Deus, quero te pedir, ó Pai, a tua unção e a tua graça aqui nessa noite, Deus, para transmitir a tua mensagem a cada coração, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa estar produzindo frutos e frutos de arrependimento, ó Senhor. Me coloco em tuas mãos, em nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Essa aqui é uma passagem bem conhecida sobre o grão de mostarda. Eu sentei ali no banco e fiquei pedindo confirmação a Deus. Na hora que eu levantei da oração, a irmã leu o versículo que fala justamente sobre o reino. É tão incrível quanto o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Logo após o pastor Márcio falou sobre o reino. E o reino de Deus, ele está próximo. E lendo essa passagem, posso meditar e entender que nós temos um Deus. E esse Deus, ele fez os céus, fez a terra e tudo que nela há. Foi Ele quem nos deu o fôlego de vida. E esse mesmo Deus, Ele é Pai. Porque a palavra de Deus diz que se nós aceitarmos a Cristo, Ele nos dá poder de se tornar filhos de Deus. É somente através de Cristo que nós temos a oportunidade de ser filhos de Deus. Aí eu fiquei pensando, esse mesmo Deus, que é Deus que nos fez, Ele é o nosso Pai, mas Ele também é Rei. E Ele é Rei de um reino. E esse reino, ele não é físico, ele não é material, ele é espiritual. Este reino nós não vamos ver com os olhos físicos aqui na terra. Mas de acordo com o capítulo 13 de Mateus, Jesus, ele veio para ensinar sobre o reino dos céus, porque ele estava lá. Ele está lá, na verdade. E somente ele sabe dizer, mas não seria possível expressar da forma dele para os homens. Então ele usou de parábolas. E essas parábolas vão nos mostrar que nós temos que expandir como um grão de mostarda o reino dos céus. E como eu disse, esse reino dos céus, ele é espiritual. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é o físico e o material. A nossa alma é o que liga a nossa matéria com o espiritual. Se não fosse a nossa alma, nós não teríamos contato com Deus, com a parte espiritual de Deus. Então, pensando assim, se nós temos que expandir o reino dos céus, e esse reino é espiritual, e a nossa alma é o que liga ao espírito, logo eu vou entender que o meu propósito aqui na terra é expandir esse reino. Porque se Deus é rei, e como todo rei, ele quer expandir o seu reino, o que tem que fazer? Colonizar terras. E nós fomos colonizados pela cultura dos céus. E isso é por uma graça imerecida. E a partir do momento em que nós fomos colonizados, e essa graça nos deu a oportunidade de seguir a cultura dos céus, nós temos que expandir este reino para salvar almas, para ganhar almas. Senão esse reino não é expandido. Senão esse reino não vai crescer como aquele grão de mostarda. Talvez vou pensar que o que eu vou fazer é pequeno como aquele grão de mostarda. Mas se nós plantarmos em uma terra fértil, nós vamos expandir este reino. Mas para ganharmos almas, nós temos que ter algumas estratégias. Nós temos que seguir alguns preceitos para conseguir conquistar essas almas. Porque não é por força e nem por violência. Nós temos que ganhar essas almas. Primeiro, então, vamos pensar: se eu tenho que ganhar almas, eu tenho que ter primeiro um encontro pessoal com Deus. Porque eu não posso falar de Deus se eu não conhecer a Deus. Como eu vou falar de um reino
se eu não conheço o Rei? Nós temos que ter uma intimidade pessoal com Deus. E em Mateus 4,19, Jesus passando pela praia, ele avista Pedro e André. Pedro e André, eles não estavam parados, eles estavam lavando as redes. Nos outros evangelhos diz que eles estavam pescando, pararam e seguiram a Jesus, porque Jesus falou: olha, para tudo que você está fazendo e segue. Aqueles dois teve um encontro com Deus, mas eles seguiram a Jesus, não foi porque eles estavam cegamente vendo Jesus, mas sim porque eles confiavam em Jesus. Eles confiaram na palavra do Senhor. Nós temos que ter esse encontro verdadeiro para que nós possamos alcançar almas. Nós temos que despir do velho homem e tornarmos uma nova criatura. Nós temos que largar tudo o que nós fazíamos. Nós temos que largar tudo que dava-nos prazer, para dar prazer a Deus, para dar alegria ao Senhor. Mas nós temos que deixar tudo. E outra coisa que nós temos que fazer é deixar com que a brasa viva toque em nós. Em Isaías 6, 5 e 8, Isaías teve um momento em que ele teve uma visão dos céus, e ali ele viu querubins e serafins, ele viu a glória de Deus. Então ele percebeu que ele era um homem impuro, de impuro lábios, no meio de um povo impuro. Ele até temeu. Ele viu o serafim chegando com a brasa viva, pegada no altar e tocando nos lábios dele. E aquela brasa viva, eu fico imaginando aquela brasa chegando, e Isaías, a reação de Isaías, acredito que seria a mesma que a nossa: tentar tirar o rosto, porque pensa, a gente já corre com um leitinho quente na boca. Imagina a brasa viva tirada do altar. E aquela brasa viva, ela não simplesmente ia queimar os lábios de Isaías, ia purificar os lábios dele. Mas ia purificar porque ele reconheceu que ele era impuro, ele reconheceu o seu pecado. Nós só podemos resgatar almas, ganhar almas, se nós reconhecer que nós somos pecadores e deixar com que essa brasa nos purifique. Quando vai se realizar uma cirurgia, todos os instrumentos cirúrgicos são esterilizados com o calor, queimando todas as impurezas. Muitas vezes nós queremos que Deus derrame fogo sobre a igreja, mas muitas vezes não percebemos que aquele fogo vai doer. Assim como aquela brasa doeu na boca de Isaías, nós temos que entender que precisamos do fogo e aceitar aquela dor. Porque o arcanjo disse o seguinte: agora sim você pode falar, porque os seus lábios estão purificados. Nós só podemos resgatar almas se nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo e ser purificado dos nossos pecados, para assim nós oferecermos aquilo que nós temos, porque nós não podemos oferecer o que nós não possuímos. Se o nosso objetivo é ganhar almas, nós também devemos estar em oração de agradecimento e em favor imerecido dessa graça recebida. Em Salmos 51 diz que a nossa oração tem que ser para agradecer e pedir para Deus sempre dar-nos força para resistir às tentações do velho homem. Porque aquele velho homem não morreu, ele simplesmente está enfraquecido com o nosso espírito do novo homem. Porque se aquele velho homem morrer, nós não iremos mais lutar, nós não iremos mais nos fortalecer. Vamos enfraquecê-lo para que o novo homem venha estar fortalecido. E assim pedindo graça a Deus para que nós possamos ser exemplos e espelho para aqueles outros que ainda não conhecem a Cristo. Nós temos que pedir esta graça para que nós possamos resgatar almas. Nós já tivemos um encontro com Deus, reconhecemos que devemos ser tocados pela brasa viva, oramos em agradecimento pela graça imerecida. Agora nós temos que pedir sabedoria a Deus, porque não adianta a gente somente querer ganhar almas. Nós temos
que saber como ganhar essas almas. Em Tiago 3,17 diz que a sabedoria, ela é mansa. Como eu tinha dito, não é por força nem por violência. A sabedoria é adquirida de Deus. É Deus que vai nos dar essa sabedoria. É o Espírito Santo que nos dá essa sabedoria. Não é somente dizer, eu aceitei a Jesus e agora eu vou ganhar almas. Vamos pedir sabedoria, porque cada alma requer de uma estratégia para que nós ganhamos ela para expandir esse reino dos céus. Me fez recordar de dois homens que para a sociedade foi muito inteligente. Thomas Edison, criador da lâmpada. Graças à inteligência de Thomas Edison, nós estamos aqui nessa claridade, nessa luz artificial. Mas nós temos o privilégio de ter uma luz espiritual. Porque Thomas Edison, ele criou a luz, a lâmpada, mas não foi capaz de resgatar almas, resgatar vidas da escuridão, das trevas espirituais. E nós temos esse privilégio, nós temos essa sabedoria. Só basta nós chegarmos a Deus e pedir essa sabedoria e resgatar almas das trevas. Outra pessoa bastante inteligente para a sociedade, Santos Dumont, inventor do avião. Eu ainda não andei de avião, Tem medo de altura, mas tem bastante vontade. Mas a nossa maior vontade não é somente voar pelas nuvens, porque ele não foi capaz de fazer almas, vidas, voar nas asas da fé, na presença do Senhor. Mas nós, com o Espírito Santo, com essa chama que queima dentro de nós contagiamos essa brasa e aquecemos vidas e podemos chegar perto de Deus. Essas almas precisam chegar a Deus, mas precisam de nós para transmitir aquilo que Deus quer. É o Espírito Santo que vai nos dar essa sabedoria. É o Espírito Santo, mas para isso nós temos que buscar diariamente. Nós temos que orar pelas almas. Em Salmos 126, do 5 ao 6, diz que nós temos que aquele que planta chorando, colhe chorando. Aquele que planta chorando vai colher com alegria os seus molhos. Estava falando do povo que estava exilado, que não teve a oportunidade de sair daquele exílio como os outros que já estavam na sua terra natal. Nós temos essa oportunidade de um dia morar com Cristo. Nós louvamos a Deus com um hino que diz que Ele virá. E nós temos essa oportunidade de subir a Ele e voltar para a nossa terra natal. Mas nós temos o dever de chamar vidas, resgatar almas para subir juntamente conosco. Mas tudo isso, nós temos que ter direcionamento do Espírito Santo. Mais uma vez, eu toco nesse assunto, porque é o Espírito Santo que vai nos dar autoridade. Em Atos 1:8, antes de Jesus se ascender ao céu, Ele falou, olha, eu vou, mas vou deixar um que vai consolar vocês. Mas não somente consolar, Ele vai dar autoridade para você pregar, você evangelizar, fazer maravilhas, mas é seguindo ao Espírito Santo. Não adiantaria nada eu chegar aqui se eu não tivesse pedido a graça de Deus, o Espírito Santo, para estar aqui nessa noite. Não adianta eu falar bonito se o Espírito Santo não estiver aqui para transmitir ao teu coração. É Ele que vai chegar até você. Eu sou somente um instrumento nas mãos de Deus. Você é somente um instrumento na mão do Senhor. Quem vai fazer tudo é o Espírito Santo. E Ele só vai fazer se nós aceitarmos a Cristo e pedir com que esse Espírito Santo venha estar entrando em nós. Muitos esquecem de pedir o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos, eles fizeram maravilhas com a autoridade do Espírito Santo. E para nós fecharmos este raciocínio, esse pensamento, nós falamos sobre um reino, falamos sobre um Deus que é nosso Pai e é um rei.
Aqui nós temos uma jarra com água. Essa aqui é a fonte que encheu este copo. Deus é a nossa fonte. E nós somos representados por este copo. Se nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, nós não podemos ser egoístas a ponto de querer Deus somente para nós. Nós temos que compartilhar esse Deus que está em nós, para que as vidas venham ser resgatadas, para que nós venhamos ganhar almas. Para eu saber o que tem dentro dessa jarra, eu só preciso tomar essa água. Para as pessoas conhecerem quem é Deus, elas precisam beber de você. Você precisa transmitir a essência do Pai que está dentro de você. Nós temos que ter essa alegria, este gozo, porque foi através de Cristo que nós tivemos a oportunidade de nos tornar filhos. É através do Espírito Santo que nós podemos fazer fluir esta fonte que é inesgotável nas nossas vidas. Vamos parar um pouco e pensar. O nosso propósito aqui na terra é expandir o reino. Mesmo que as nossas obras sejam pequenas, mesmo que muitos olhem para nós e digam: aquele ali antigamente não prestava, era um mentiroso, era um prostituto. Poderiam falar qualquer coisa da gente, mas a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos, todos os nossos pecados, os nossos erros foram todos apagados. Mas nós temos que permanecer no caminho com a cultura dos céus, porque aquele rei que quer expandir o reino precisa de nós, porque nós somos embaixadores da glória dos céus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu continuo pedindo a Deus para que o Espírito Santo continue falando profundamente nos seus corações. Mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade e já devolvo ao pastor que adquiriu.